Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos nesse tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus, de estudo da sua santa palavra. Você é muito bem-vindo, bem-vinda nesse canal aqui da IPSAT. Que bom estarmos juntos e convido você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, dando início assim ao nosso culto dessa noite. Salmo 34, de 1 a 4, acompanhe aí comigo atentamente a leitura que eu passo a fazer nesse instante. Salmo 34, Salmo de Davi. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse é o nosso Deus, em quem nos gloriamos, em quem buscamos, em quem louvamos, a quem louvamos a todo tempo. E é nesse espírito que eu convido você a louvarmos juntos ao Senhor com cânticos espirituais. E o primeiro deles é aquele que diz que eu não olho circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vistas, e alegre estou, exulto no Deus da minha salvação. Vamos cantar esse cântico, esta paz que eu sinto em minha alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vinte não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Perto quero estar, junto a teus pés. Perto quero estar, junto a teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar.
te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Louvamos esse Deus maravilhoso, queridos, apesar das circunstâncias, a cada dia o Senhor tem demonstrado sua graça e sua misericórdia e realmente a nossa vida deve ser entregue totalmente ao nosso Deus, aquele que nos cuida, que nos sustenta, que nos orienta, que nos dá graça, misericórdia nessa caminhada. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar a esse Deus maravilhoso, clamar a Ele por nossas vidas, pela igreja, por nossas famílias, pelo nosso país e entregando realmente a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Curve-se a fronte, vamos orar nesse instante. Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, porque não importam as circunstâncias, ó Pai, haja o que houver, o Senhor está conosco, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro, Pai, bem presente nas tribulações. Obrigado pela Tua presença no nosso meio aqui, ó Deus. Obrigado pela Tua presença nos nossos corações. Habite, Senhor, e inunde cada coração, ó Pai, que está participando, ó Pai, desse tempo aqui de louvor e adoração a Ti, ó Deus. Abençoe cada vida, cada coração, ó Pai, cada família, Deus. Vem sustentar, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa, Pai, a liderança da Tua igreja, Pastor Gustavo, o conselho, Senhor. Abençoa, ó Deus, os ministérios, ó Pai, da Tua igreja, na caminhada cristã, na proclamação do Evangelho, Senhor. Cada setor, cada vida, Senhor, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, ó Pai, a música, o louvor, as reuniões, os cultos, ó Pai, a escola dominical, tudo que envolve, ó Pai, a nossa vida, a nossa perseverança a Ti. Abençoa Teu povo para que seja perseverante no Senhor, na oração, no buscar a Deus, ó Pai, no depender de Deus a cada dia. Cuida de cada família, abençoa, ó Deus, porventura os enlutados, vem dar graça ao Teu consolo, a Tua força, Senhor. Abençoa, Senhor, os necessitados, ó Pai, Teus queridos que precisam de um trabalho, que sintam, ó Pai, a Tua presença, a Tua providência, a Tua ajuda, a Tua graça e direção, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Clamamos, Senhor, pelo nosso país. Obrigado pelo desfecho, ó Pai, das eleições. E entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, os novos governantes, o presidente, ó Deus, ó Pai, cada intenção do coração e que o Senhor seja dirigindo, ó Pai, os passos, transição de governo, ó Deus, as instituições, ó Pai,
os governadores eleitos, entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos. O Senhor está conosco, o Senhor dirige, o Senhor reina soberanamente, ó Pai, sobre qualquer governo, ó Pai, sobre qualquer instituição, ó Pai, aqui na face dessa terra. E nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em oração, para interceder, para pedir por paz, para clamar, ó Pai, por Tua misericórdia sobre a nossa nação brasileira. Dirige, ó Pai, aqui também a nossa cidade de São José dos Campos. Aqui vivemos, que haja paz nessa cidade, abençoa seu prefeito, a Câmara dos Vereadores, todas as instituições aqui, as pessoas que trabalham, que batalham, ó Pai, sustenta, ó Pai, a cada vida, a cada coração. Abençoa o nosso tempo aqui de estudo na Tua Palavra, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. É Tua Palavra, Pai, fale aos nossos corações, Tua Palavra que é viva, eficaz, ó Pai, que é luz para o nosso caminho. Fica conosco, guarda Teu povo, nos abençoa. Nós oramos, nós Te agradecemos, Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, queridos irmãos, nós vamos caminhar aí ao longo dessas 5 quartas-feiras, né? Pensando aqui num texto, creio que bem conhecido, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos abrir lá. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao verso 20. Nós vamos meditar nessas quartas-feiras, nesse contexto aí da vida de Josafá e nesse episódio aí que envolveu a sua vida, o seu reinado, a sua caminhada aí como rei de Judá. 2 Crônicas 20, de 1 a 20. Então acompanhe aí a leitura que eu passo a fazer, irmãos. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaasiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Que Deus abençoe a sua palavra. Essa é a história de Josafá na vitória sobre Moabe e Amon. E, queridos, nós temos muitas lições para tirar desse episódio. E eu queria trabalhar com os irmãos nessas quartas-feiras, nesse tempo, e especialmente nesse tempo que estamos juntos aqui hoje, na temática, queridos, de aquilo que muitas vezes temos que resolver e tratar na nossa própria vida, na nossa caminhada, a situação que nos envolve externamente, ao tempo que nós estamos passando aí no nosso país, na expectativa de um novo governo, e a nossa vida, queridos, a nossa caminhada toda na presença do Senhor, o tratar das nossas famílias, o tratar com circunstâncias. E aí vem uma pergunta, né, que muitas vezes não quer calar, uma pergunta, eu diria, emblemática: o que fazer quando não se sabe o que fazer? E, queridos, notem bem que é exatamente a questão de Josafá aqui nesse episódio. No verso 12, no final, ele diz aqui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. O que fazer, queridos, quando não se sabe o que fazer? É muito mais do que um jogo de palavras. Eu diria que é uma realidade da nossa existência, nos nossos dias, nas situações, nas circunstâncias, queridos, nos acontecimentos da nossa própria vida, né? E eu diria ainda mais, amados, o que fazer diante das situações da nossa vida. Jesus nos ensinou, né, lá no Sermão do Monte, que basta a cada dia o seu mal. Ele vai ensinar assim para nós, dizendo o seguinte: buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que fazer, amados, quando não saber o que fazer? O que fazer, queridos,
diante das diversas situações que dia a dia se apresentam para nós. Coisas que muitas vezes vêm de sopetão. Coisas que vêm num tempo talvez atrás aí, e a gente quer tentar resolver, e a gente anseia para que haja um desfecho. O que fazer, amados, diante das situações dessa vida? Eu lembro na minha mocidade de uma música, a gente aí sempre falando em música, né? Do Paulo César, do grupo Logos, e chama exatamente, tem esse título, né? Situações. Situações dessa vida me fazem sentir que até que ponto eu vou resistir, né? E aí ao longo da música ele vai dizer: mas eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar, né? E se ainda algo me disser que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. E essa é a tônica da música, que é praticamente o desfecho da música. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Queridos, foi exatamente essa. Apesar de Josafá ter medo, porque era uma pressão muito grande, que ele foi informado que o povo estava chegando lá para firmar uma batalha. Apesar dessa pressão tão grande, apesar do medo de Josafá, porque no verso 3, nós vemos aqui a expressão, né? Então Josafá o quê? Teve medo. Josafá teve medo. Queridos, então, apesar de não saber o que fazer, apesar do medo, apesar da expectativa que a gente não sabe o que vai acontecer, em diversas situações, queridos, na nossa vida, não digo só aí na situação do país, mas na nossa própria vida, na nossa caminhada, a igreja, as nossas famílias. Apesar de tudo isso, Josafá, ele toma uma atitude, amados, que é a primeira ideia aqui que eu queria deixar para os irmãos nessa quarta-feira, que está aqui no próprio verso 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Queridos, essa deve ser a nossa disposição em qualquer situação que a gente possa passar na nossa existência. Buscar ao Senhor. E a gente vê várias referências aqui nessa ideia de diante de qualquer situação da nossa vida, da nossa existência, basta cada dia o seu mal. E nós já estudamos aqui, queridos, que bendito seja o Senhor, né? Que dia a dia, o que ele faz? Leva o nosso fardo. E a disposição minha e sua, queridos, na nossa caminhada, desse dia a dia, que são dias difíceis, deve ser a de buscar ao Senhor. Capítulo 19 de 2 Crônicas, está bem pertinho aí, e o verso 9 nos diz assim: deu-lhes ordem dizendo: assim, andai no temor do Senhor, com
fidelidade e inteireza de coração. A nossa disposição, queridos irmãos, querida igreja, diante de cada situação que nos apresenta nessa vida, é a de buscar o Senhor, é de andar no temor do Senhor. O que é temor do Senhor, queridos? Uma definição muito simples. É uma disposição, queridos, de buscar um relacionamento com Deus, porque é exatamente isso que Ele quer de mim e de você. Ele nos criou para isso, para termos um relacionamento vital, um relacionamento íntimo com Ele a cada dia. E esse relacionamento numa reverente obediência ao Senhor. Isso é temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é buscar esse relacionamento, essa inteireza de coração diante de Deus. É reconhecer, né? O ai de mim, né? Eu sou um homem de puros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. É reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas. É nos quedar aos pés do Senhor. É aquele mais de Cristo que cantamos tantas vezes. Mais de Cristo eu quero ter. E foi exatamente isso que Josafá, no meio do medo, no meio de não saber o que fazer, ele se dispõe a buscar ao Senhor. E aqui diz no verso 4 que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha que interessante. Então reuni os amigos, reuni os grupos. É isso que a gente tem na igreja, na casa do Senhor. Que bom, né? Temos os grupos de oração. É para buscar a Deus. É para se colocar na presença dele. É porque lá é exatamente onde as coisas mudam. É na presença do Senhor que as coisas mudam. Ele fala aqui ainda, queridos, e apregoou o que? Jejum em todo Judá. Conforme o seu coração, amado. Conforme o seu coração. Mas a disposição, queridos, da nossa vida diante de todas as situações do medo, as situações de não saber o que fazer, é buscar ao Senhor. Não se esqueça disso. Buscai ao Senhor, de Isaías, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Buscar ao Senhor. Ainda no verso 4, né? Que ele diz, Judá se congregou para pedir socorro. É reunir a igreja. É reunir a igreja. Queridos, o ministério de intercessão, pertence à igreja. Está lá em Apocalipse. Aquele que nos ama e nos libertou com seu sangue e nos fez sacerdotes no seu próprio reino para o seu Deus e Pai. A primeira disposição, queridos, para tratarmos das situações da vida é buscarmos a Deus. Ele diz aqui, termino, amados, no verso 12, parte final. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão
postos em Ti. Meu irmão, minha irmã, fixa os teus olhos em Deus. Fixa os teus olhos na sua palavra. Fixa os teus olhos no buscar a Deus, no olhar para Deus. Hebreus 12, concluo aqui, continuando lá na galeria dos heróis da fé. Nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas. É como se a gente estivesse num estádio, né? E a gente contempla essas testemunhas. A palavra tem esse registro. Pela fé Moisés, pela fé Abraão. E tem todos lá os heróis da fé. Pela fé Ana, pela fé Ruth. Homens e mulheres pela fé. Viveram cada dia com medo, muitas vezes sem saber o que fazer, mas na busca do Senhor, na entrega ao Senhor nosso Deus. E agora, queridos, é a gente. Agora, como se eles nos contemplassem. E nós é que estamos correndo aí a carreira da fé. E aí ele diz lá, olhando firmemente. Não desvia para os lados, não. Que a gente pode escorregar. Mas olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Sola fide. Nós vemos lá na Reforma. Sola fide. O autor e consumador da nossa fé. Nossa disposição, meus amados, diante de qualquer situação, de não saber o que fazer, de medo, é buscar a Deus. Nós vemos o Salmo 34, né? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Baixe sua fronte e vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus de bondade e misericórdia, ó Pai, nós buscamos o Senhor, porque só em Ti a redenção, a bênção, a graça. Nos dê, ó Pai, essa disposição a cada dia, diante de qualquer situação que possa nos apresentar. Cada dia tem o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Mas Jesus nos ensinou para a gente buscar o seu reino, buscar a sua face, buscar a sua justiça, buscar o padrão de Deus. Nos ensine, ó Pai, como igreja, a buscar-te, ó Deus. Como diz em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Abençoe tua igreja com graça e com misericórdia, Senhor. E nos ensine, Pai, nos ajude a te buscar a cada dia, em qualquer situação, em todo o tempo, Senhor. Para a gente experimentar da tua presença, da tua direção, da tua providência, Senhor, sobre as nossas vidas e os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e permitindo Deus, quarta que vem, juntos aqui para louvarmos o nosso grande Deus. Amém.